Às vezes, uma simples conversa, uma conversinha informal, nos leva a fazer reflexões. Do tipo, nossa, passei a minha vida toda fazendo isso ou fazendo aquilo. Nossa, passei a minha vida toda acreditando nisto ou naquilo. Nossa, dediquei a minha vida toda a fazer o bem para as pessoas. Passei a vida toda dando carinho para fulano ou para ciclana, enfim. Mas aí depois da conversa encerrada, eu comecei a meditar Comecei a meditar. O que é que na verdade resume ou define uma vida toda? O que é que define uma vida toda? Porque uma vida toda, comecei a meditar nisso e percebi que uma vida toda tem significados diferentes para cada pessoa. Pessoas morrem aos 15 anos, então a vida toda para aquela pessoa durou 15 anos. Tem pessoas que morrem aos 100 anos, então uma vida toda demorou 100 anos. Tem pessoas que morrem aos 2 anos de idade, 6 meses. Então a vida toda durou esse tempo. E o interessante é que a pessoa diz assim, passei a minha vida toda me dedicando a tal pessoa. Só que ela está dizendo isso e ela não morreu ainda, entende? Ela está dizendo isso, mas ela ainda não morreu, então ela ainda tem vida, então não foi a vida toda. Porque a vida toda, se a gente começa a analisar essa conversinha boba, a vida toda é começo, meio, fim, né? Quando a vida termina, aí se pode dizer a vida toda. Mas a gente tem esse hábito de dizer, passei a minha vida toda fazendo isso ou aquilo, né? Como eu já disse aqui, não vou ser repetitivo. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um fio de prata que se rompe, como uma neblina, né? Que se dissipa pela manhã. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Enfim, mas para você que está assistindo esse pequeno vídeo aí, qual o significado para você de uma vida toda? Porque nem nós mesmos poderemos definir o que é uma vida toda, porque nós já não vamos estar aqui quando der o start lá, quando der o ponto final e você cumpriu a sua jornada, uma vida toda. Então, qual a definição para você de uma vida toda? É meio louco isso, né? Passei a minha vida toda, mas está vivo, pô. Coisas que a gente diz e quando a gente vai pensar, fala, pô, cara, como é que eu passei a minha vida toda? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Então não foi a vida toda. Valeu, ótimo dia para você, Deus te abençoe. E aí, tudo bem com você? Pois então, o que eu quero trazer para você
começou com esse vídeo que você assistiu. Começou assim com um pensamento, né? A vida toda, porque eu passei a minha vida toda, porque eu gastei a vida toda, eu fiz isso a vida toda. E a gente, de repente, tem essa mania, né? De ficar dizendo a vida toda, a vida toda. Mas, e acabei ministrando isso na igreja, né? A partir desse vídeo, eu continuei meditando nesse tema, meditando nessas coisas. E bora lá. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, aí baseado nisso, irmãos, que a gente, né, tem essa coisa de ficar, eu dediquei a minha vida toda para você, dediquei a minha vida toda ao meu marido, e o que eu ganhei? Dediquei a minha vida toda ao meu filho, e o que eu ganhei? Dediquei a minha vida toda, enfim. Mas o mais intrigante de tudo isso, como eu acho que disse no vídeo, é assim, o que define o termo a vida toda? O que é que define esse termo, a vida toda? E mais intrigante ainda é quando a gente ouve o termo a vida toda de alguém que está vivo, né? Porque eu entendo que a vida toda nasceu, viveu, morreu. Aí cumpriu a vida toda na sua integralidade, né? Mas se está vivo, e se for crente, então, crente batizado com a mente de Cristo, aí a vida toda é algo infinito, né? Então, como é que alguém que está vivo diz assim, eu fiz isso a vida toda? Peraí, mas sua vida toda não acabou, né? Sua vida toda. E pensando nisso, como eu já disse, continuando a meditar nessas coisas, alguém pode dizer assim, não, irmão, mas a vida toda é só uma força de expressão. Mas diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, que alguns insistem em dizer que está na Bíblia e não está, também é uma força de expressão, né? E ambas são mentirosas, né? A vida toda, eu fiz isso a vida toda, é uma expressão, uma força de expressão, mas é mentirosa. E também, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, também é uma expressão mentirosa, porque Jesus se fazia acompanhar de leprosos, aleijados, ladrões, e não se tornou um deles. 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia é bem clara quando ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, quando eu começo a me deixar levar por conversas, ou quando eu entro no bolinho podre, né, das más conversações, diga-me com quem andas. Como eu já disse, Jesus aos 12 anos ia no templo dos judeus que o rejeitaram. Jesus foi comer na casa do Zaqueu, que era tido como um ladrão, né?
E então, cada coisa no seu devido lugar, e a gente tem que prestar bem atenção naquilo que a gente, de repente, anda falando por aí, né? Jesus, agora a pergunta é, Jesus passou a vida toda curando, pregando, libertando? Sim ou não? Você que está assistindo o vídeo. Jesus passou a vida toda curando, libertando, anunciando o reino de Deus? Não. É claro que não. Jesus passou 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos durou o ministério de Jesus. Ou seja, dos 30 aos 33, embora, como eu já te disse, aos 12 ele ia na sinagoga, ele falava do reino já na sinagoga, mas efetivamente o ministério de Jesus durou 3 anos, ou 10% da vida dele como homem carnal aqui. 10% da vida dele. Não foi a vida toda. Dá para você entender assim? Né? E aí, pensando nisso, eu separei alguns personagens bíblicos de quanto eles dedicaram de suas vidas para o reino. Porque, eu servi a Deus a minha vida toda. Porque eu estive envolvido com a obra a minha vida toda. Alto lá. Calma aí. Então, bora lá. Bora ver alguns personagens que eu separei para a gente ver esse negócio de vida toda. O quanto da vida deles eles dedicaram para a obra. Noé, por exemplo. Noé viveu 950 anos. Ele gastou 100 anos para fazer uma arca. 100 anos para fazer uma arca. Aí você vem e diz, a vida toda eu estive envolvido com a obra. Você gastaria 100 anos para fazer uma arca num lugar que nem chovia? Para fazer um navio daquelas dimensões, com medidas exatas, todas reveladas por Deus, medidas, comprimento, largura, altura, andares, baias. Você gastaria 100 anos da sua vida fazendo um navio num lugar que nem chovia? Você faria isso? Mas aí você sai dizendo, eu estou na obra, a minha vida toda eu estive na obra, a minha vida toda eu ajudei pessoas, meu pai era pastor de tal igreja, então a minha vida toda eu estive envolvido com isso ou com aquilo. Noé dedicou com esses 100 anos, Noé dedicou 11% da sua vida para cumprir uma ordem de Deus. 11% da sua vida para cumprir uma ordem de Deus. Contudo, ele não saiu do plano de Deus. 100 anos construindo algo, não tinha maquita, não tinha serra elétrica, não tinha, eu acho que não tinha prego, não tinha martelo, não sei como, mas ele gastou 100 anos e não saiu do plano de Deus. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo, você vai pegar coisas, Deus vai indicar coisas para você que vão ser demoradas. E aí depende de você fazer ou não fazer. Noé passou 100 anos
11% da vida dele fazendo aquele navio, fazendo aquela arca, e contudo não saiu do plano de Deus. Fez tudo no tamanho e na medida correta. Portanto, meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo, Deus às vezes vai te dar coisas que são demoradas. Deus vai te dar coisas que de repente nem você vai ver o resultado. Mas, quer um conselho? Não saia do plano de Deus. Não saia daquilo que Deus mandou você fazer e da maneira como Ele mandou você fazer. Porque muitas pessoas iniciam um projeto e depois vão se deteriorando ao longo do caminho, vão se vendendo no percurso, vão rifando coisas no percurso, vão cansando, vão abandonando. 20 pessoas começam uma obra, 2 ou 3 terminam. Quando terminam? Ah, não, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui não é de Deus, está demorando muito, isso aqui não vai, isso aqui não rende, isso aqui não sai disso. Se Noé tivesse pensado assim, se Noé tivesse agido dessa maneira, como seria? Aí, meu irmão, é ter fé, aí é ser obediente. Tem coisas que Deus vai dar para a gente fazer que vão demorar. Como eu já disse, em algumas delas a gente nem vai ver o resultado. Então, bora lá para outro personagem. Abraão, ou Abrão, viveu 175 anos. Aí, todo mundo acha que, ou muita gente acha, aliás, que o Abraão, quando foi chamado, era um cara de 20 anos, 25, 30. Abraão era um cara situado na vida, bem de vida, tinha já propriedades, morava bem, tinha fazendas. Mas o seu chamado, Abraão foi chamado aos 75 anos. 75 anos tinha Abraão quando foi chamado. Aí, Deus lhe chama e lhe faz uma promessa. Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão, eu vou te dar um filho. Com 75 anos, Deus faz essa promessa a Abraão. E aí Abraão pacientemente espera 24 anos para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Irmão, vamos aprender com Abraão. Não é só ter fé, é saber esperar. Nós queremos tudo para ontem, para anteontem. Nós queremos tudo agora, já. Nós somos muito imediatistas. Vai ter coisas que Deus disse que te daria, que Deus disse que faria, mas que vão demorar um pouco, mas que vão acontecer a médio ou a longo prazo. E aí você tem que aprender a esperar. É o próprio Deus ensinando você a ter paciência, a ser persistente. Quantas coisas que a gente quer e a gente desiste. Quantas coisas que a gente já quis e que a gente nem lembra mais. Quantas? Quantas coisas você já quis muito, já orou, já buscou e hoje você nem lembra o que era. Pois bem, Abraão dedicou cerca de 43% da sua vida à obra, após o chamado. Após o seu chamado, foram 43% da sua vida para servir a Deus, para esperar a promessa, para tomar posse
daquilo que Deus tinha para ele. Mesmo assim, algumas vezes ele quis passar na frente. E aí ele foi provado além disso. Abraão, vai lá, mata seu filho. Além de esperar, teve prova. Teve dia difícil, teve viagem, teve um sobrinho que só deu trabalho e teve uma série de coisas aí nessa caminhada com Deus. Mas permaneceu como pai da fé. Mas será que foi fácil herdar esse título, essa nomenclatura de pai da fé? Será que foi fácil? E hoje nós queremos tudo fácil, nós não queremos sacrificar, nós não queremos, perdão, nós não queremos esperar. Mas bora lá para outro personagem, Moisés. Uma certa novela de uma certa emissora nos leva a crer que Moisés era um jovenzinho forte, físico de quem frequenta a academia, né? Parrudo. O chamado de Moisés, ocorreu quando ele tinha 80 anos. O que você ouviu, 80 anos. E até os 40 anos, Moisés vivia no bem bom lá do palácio. Lembra que ele foi criado pela filha de Faraó? Até os 40 anos, sombra e água fresca, estudava lá dentro do palácio, comia do bom e do melhor. Mas aí aconteceu dele matar um soldado lá, lembra? Aconteceu dele matar alguém, e aí veja bem, com 40 anos até os 80, ele esperou mais 40 para acontecer na vida dele o chamado de Deus. Para ele ter um tete a tete com Deus. Para ele ver um negócio que queimava, mas não queimava. Para ele ouvir uma voz, para ele ouvir uma ordem: tira a sandália do seu pé, porque esse lugar que você está é santo. 40 anos. Nesses 40 anos, como é que foi a vida do Moisés? Correndo, se escondendo, tentando não ser preso, né, para não pagar aquilo que ele havia feito. E Moisés dedicou cerca de 35% da sua vida a servir a Deus após o seu chamado. Quando falaram, para você ter uma ideia, quando ele e o Arão falaram com o Faraó, Moisés tinha 80 anos, Arão tinha 83. Aí foi fácil? Você acha que foi fácil? Mas a gente quer tudo fácil, porque ensinam a gente a ter tudo fácil. Olha, você vem aqui, a gente vai fazer uma campanha, vai resolver tudo. Olha, você vem aqui 7 dias, que a gente vai fazer uma super campanha aí, vai resolver tudo, vai ficar tudo bem, tudo certo. O trabalho que você vai ter é de vir aqui, pegar um envelope, pôr uma certa quantia, ou o trabalho que você vai ter é de sair da tua casa e vir aqui 7 vezes. Olha, se fosse tão fácil assim, o Moisés ia ficar raivoso com esse negócio, conduzindo aquele povo teimoso, rebelde, né? E aí o Moisés ia olhar assim e falar: aí ó, é só ir 7 vezes ali que tá tudo certo. E eu aqui passei 35% da minha vida conduzindo esse povo rebelde, chato, problemático. E ainda assim não entrei na terra prometida. Ah, não, Deus, isso aí tá errado. Isso aí tá errado, porque o fulano ali, ó, é só ele ir 7 vezes lá num certo lugar lá, a vida dele tá toda resolvida. E eu, Deus, conduzi esse povo por anos, paguei preço por eles, né? Fui pressionado, fui cobrado, fui questionado, e aí aquele ali vai só 7 vezes lá, tá tudo certo?
antes fosse assim tão fácil. Mas aí, será que Deus teria sido justo com Moisés, por exemplo, de quem nós estamos falando agora? Josué viveu 110 anos. Ele assumiu o lugar de Moisés com 60 anos. Né? Você está pensando em aposentar e ele estava assumindo uma bucha. Estava herdando aquele povo rebelde, aquele povo teimoso, aquele povo que só queria para si. Né? Josué, com 60 anos, pega uma baita de uma bucha dessa. E passou cerca de 60% da sua vida liderando aquele povo. Rebelde, idólatra, mesquinho, que só queria vem, mas não queria dispor de nada. Um povo que vira e mexe, desviava, ia servir ídolos. E aí? Mas não, eu passei a minha vida toda servindo a Deus. Eu passei a minha vida toda. Agora vamos encerrar esse assunto. Vamos ver se essa conta fecha. Então nós entendemos aqui, nós aprendemos aqui, que nenhum desses que eu citei aqui passou a vida toda. Passou a vida inteira servindo a Deus assim. Porque esse servir a Deus que eu estou dizendo aqui, Noé, por exemplo, era diuturnamente, era 24 horas. Moisés, 24 horas. Abraão, 24 horas. Josué, 24 horas. Não tinha férias, não tinha 13º. 24 horas servindo a Deus. Né? 24 horas, como eu li aqui. Josué, cerca de 60% da vida dele diuturnamente servindo a Deus em tempo integral, tá? Diuturnamente, sem férias, sem 13º, né? Sem um dia de descanso, como eu já disse, conduzindo aquele povo chato, rebelde, idólatra, mesquinho, que só queria para si. Então, nenhum deles, apesar de tudo, passou a vida toda servindo a Deus. Mas então, o que na verdade define a vida toda? O que define a vida toda? Porque a vida toda começa quando você nasce e quando você morre, aí você cumpriu a vida toda, né? Mas ao mesmo tempo, eu posso dizer que o que define a vida toda é Deus. Isso mesmo, Deus. Gênesis 2:7, quando Deus sopra nas narinas daquele homem de barro que ele fez, é o sopro de vida. Então, a vida é Deus. Deus é a vida. Deus te deu fôlego de vida. Deus é a sua vida toda. Mas você não serve a sua vida toda, e ainda mais integralmente, muito menos integralmente, aliás. Todos os dias esses homens que eu citei serviam a Deus. E aí você hoje vai lá 1h30, 2 horas no máximo. Se passar de 2 horas, começa a olhar no relógio, começa a coçar a cabeça, começa a fazer cara feia, começa a olhar para um lado, olhar para o outro, esse culto não acaba, esse negócio não acaba, eu preciso ir embora, eu preciso assistir o Fantástico, é porque eu quero ver os gols, porque isso, porque aquilo outro. E aí você já sai reclamando, porque isso não está certo, porque eu vou reclamar, porque eu vou falar com esse pastor, eu vou falar com esse dirigente, que isso aqui está terminando muito tarde, etc, etc, etc. Mas, e se amanhã, por exemplo, Deus resolver abrir lá onde ele está o livro da vida?
Você, quando aceitou Jesus, adorou quando fizeram uma oração: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Você adorou essa oração, não foi? Mas, e se Deus de repente olhar num memorial? Sabe o que é um memorial? Tem lá. Aí de repente Deus tem lá na frente dele, assim, ó, um memorial. Mas é grandão, bem grande. Com tudo anotado lá, um memorial. Memorial é para trazer à memória. São memórias, né? Coisas anotadas que nós fizemos. As anotações. Malaquias, lê Malaquias, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Se Deus fizer um levantamento nesse memorial que ele tem diante dele, e aí de repente Deus olhar assim e falar: Pastor Eduardo, você tem coragem ainda? Com 2% da sua vida dedicada à minha obra só? 1%, 0,5%, 0,02%, e aí você acha que você fez a minha obra a vida toda você esteve envolvido com a minha obra? A pergunta é essa, irmãos. Você acha que eu falei tudo isso aqui para encher linguiça? Não, a pergunta é essa. Quantos por cento da sua vida ou da nossa vida nós temos dedicado a Deus? Quantos por cento da nossa vida nós temos servido a Deus? Quantos por cento da nossa vida? Quando Deus olhar lá no memorial, o que ele vai achar ali? Será que o nosso nome continua no livro da vida? Será? Ou vai passar uma borracha? Quantos por cento da nossa vida nós dedicamos a Deus? Cultuando, conduzindo, abraçando, sendo exemplo, levando a palavra, visitando o doente, auxiliando as viúvas, auxiliando os órfãos, dando pão a quem tem fome, dando agasalho a quem tem frio. Quanto tempo da nossa vida nós gastamos com isso? Porque ir no culto, isso não é servir a Deus. Cantar, isso não é servir a Deus. Quanto tempo você dedica ao estudo da palavra? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra? Quanto tempo você dedica para as pessoas que precisam do seu auxílio, do seu abraço, da sua mão, do seu conselho, do seu conhecimento? Quantos por cento da sua vida você tem dedicado a Deus? Eu leio um versículo. Eu leio um capítulo por dia. Então olhe para a história desses homens que eu citei aqui e faça uma comparação. Quantos por cento? Quantos por cento nós, estou falando nós, dedicamos da nossa vida ao Senhor, à obra do Senhor? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quanto tempo nós dedicamos das nossas vidas para Deus? E o memorial? Será que o nosso currículo lá está bem? Está cheio? Será que o nosso tempo ocioso é maior do que o nosso tempo servindo a Deus? Se for, glória a Deus por isso. Mas a pergunta é essa, a reflexão que fica é essa. Diante de todos esses homens de Deus que nós admiramos tanto, se pregam tanto nas igrejas, esses homens, quantos por cento da nossa vida nós dedicamos à obra? Essa é a pergunta que eu deixo aí para você e serviu bastante de reflexão para mim também, tá?
Não vai pensar você que eu estou aqui me colocando como suprassumo, como o bom. Não, 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 não. Esta palavra, este questionamento a partir do vídeo de início, falou e falou e falou e falou muito comigo, ao ponto de ministrar na igreja essa palavra. E continua falando, e eu espero que fale com você também. Mas se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, indique o Diário de Bordo, indique o canal Pastor Eduardo Rogério para outras pessoas, e que Deus derrame sobre a sua vida muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos acompanhem também todos os seus familiares, os de perto e os de longe. E até a próxima página do Diário de Bordo, ou até o próximo trabalho no canal Pastor Eduardo Rogério, também, querendo Deus, é claro.